E agora a reportagem especial sobre a morte do promotor Francisco Lins do Rego. Ele investigava a máfia dos combustíveis que diluía solvente em gasolina no início dos anos 2000. Bateu de frente com empresários do setor que lucravam alto com o esquema e com a sonegação de impostos. Francisco foi executado na hora do almoço, em plena luz do dia, no meio da rua. O atentado mudou a forma de agir e de investigar, do Ministério Público. Nós vamos agora a esse episódio especial, hoje, nos crimes que marcaram Minas Gerais. – 25 de janeiro de 2002. Um assassinato em uma rua movimentada da capital mineira. Nós vimos que atrás daquele delito tinha um autor, um protagonista do crime extremamente audacioso. No centro das investigações, a máfia dos combustíveis. E um promotor de justiça executado com 12 tiros. Um crime alimentado por um ódio muito profundo por parte de quem o mataram. O promotor Francisco Lins do Rego Santos investigava adulteração de gasolina em Minas Gerais. Em 2001, ano anterior ao crime, ele tinha fechado 20 postos de combustíveis e pedido a prisão de 8 empresários do setor. O crime parou Belo Horizonte naquela sexta-feira ensolarada. Ganhou o noticiário nacional. A cúpula das forças de segurança foi chamada para uma reunião de urgência com o então governador Itamar Franco, no Palácio da Liberdade. O governador, de uma forma muito simples, muito tranquila, nos deu um prazo de 72 horas para que nós resolvêssemos e encontrássemos o autor daquele delito. Ou vocês me tragam os assassinos ou o assassino dentro de 72 horas, ou os senhores serão demitidos. Na terça-feira nós teremos uma reunião no Palácio da Liberdade com todas as forças militares, inclusive a presença de Sua Excelência, o senhor prefeito, para determinarmos então, se até lá o caso não for resolvido, qual o tipo de ação que nós teremos que modificar e fazer. E foi isso que iniciou todo o trabalho, a formação da Força Tarefa. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e o Ministério Público se uniram nas investigações. No primeiro momento, apesar de toda a mobilização, o medo tomou conta de quem trabalhava no combate ao crime organizado. Tinham muitos promotores atuando, não só nessa questão da máfia dos combustíveis, mas em algumas questões ligadas à criminalidade. Houve por parte de alguns até um receio e passaram a ser monitorados. Então houve uma mobilização do número de PMs muito grande para poder fazer escolta desses promotores, porque ninguém sabia de onde estava vindo, onde teria vindo essa execução, que ficou claro que era algo relacionado à criminalidade organizada e mais especificamente essa dos combustíveis. Não se tratava, portanto, apenas de uma ação perpetrada contra uma pessoa por suas relações particulares, eventualmente mantidas com quem a tinha matado. Tratava-se, na verdade, de uma ação contra o Estado, a quem o doutor Francisco, naquele caso, representava na condição de secretário-geral do PROCON. Francisco Lins havia acabado de sair de casa, onde almoçou com a mulher e os filhos. Ele estava a caminho do trabalho e, neste cruzamento da rua Joaquim Murtinho com a Avenida Prudente de Moraes, parou no sinal vermelho quando 2 homens em uma moto se aproximaram do veículo. O garupa desceu e disparou várias vezes contra o motorista. O promotor morreu no local, sem chance de ser socorrido. Os autores fugiram em direção ao centro da cidade. Naquela época não havia câmeras de segurança que pudessem ajudar na investigação. A polícia tinha um grande desafio pela frente. Eu vi os assaltantes fugindo numa motocicleta branca. Ambos estavam com capacetes e... Dava para identificar eles? Não dava para identificar não. Você acha que eles sabiam o que eles estavam fazendo? Com certeza sabia. As buscas pelos atiradores começaram logo após o crime. Todas as saídas da cidade foram cercadas pela PM. Operações foram realizadas em várias comunidades da região.
A nossa preocupação agora, pelo menos da Polícia Militar, é evitar todos os esforços possíveis, como vocês estão vendo com helicópteros, as nossas viaturas, todos os aglomerados já estão sendo vasculhados, tanto pela Polícia Militar normal, fardado, juntamente com as pessoas especializadas da Polícia Civil, justamente para a gente tentar chegar nos criminosos. Mas apesar de toda a movimentação policial, o foco das autoridades era outro. Uma imagem registrada pelo jornalismo da Record Minas 4 meses antes era a principal pista sobre a motivação do crime. A cena mostra Francisco Lins durante a fiscalização a um posto da Rede Oeste, discutindo com o empresário Luciano Fará, um dos sócios da rede. No dia da briga, o promotor não perdeu a tranquilidade e deu a entrevista confirmando a suspeita de adulteração de combustível e sonegação de impostos. Os postos da Rede Oeste integram talvez aquela que seja uma das maiores redes de adulteração de combustível e sonegação fiscal do Estado. Estão fugindo das normas estabelecidas pela ANP e, mormente, colocando solvente nos veículos dos incautos consumidores. O empresário rebateu as acusações. Se é concorrência pura, concorrência não aguenta competir, tem que ter uma forma de prejudicar. A cena, registrada em setembro de 2001, preocupou os colegas. Eu, inclusive, havia pensado em procurar anteriormente ao fato do Francisco para perguntar a ele que providência havia sido tomada em relação àquilo que era uma evidência fotográfica de um crime de ameaça, de tal sorte que aquela imagem, não precisou que a imagem fosse publicada posteriormente para que eu dela me lembrasse. Ela, na verdade, já estava na minha memória, como de resto, na memória de vários outros colegas que sabemos que esse tipo de ilícito penal de ameaça não deve ficar sem a devida resposta penal. A confusão começou quando o sócio da empresa tentou impedir que as bombas fossem lacradas. A funcionária do PROCON foi ameaçada por Luciano Fará e Lins interveio. Era um embate com o servidor do Ministério Público que o Chico foi em defesa, era uma mulher. Nesse episódio ele foi muito solidário com os funcionários que estavam sendo ofendidos aí pelo mandante do crime, mas ele era uma figura extremamente dócil, educada e delicada, né? Poeta. O gosto pela poesia, o promotor herdou do avô, o escritor paraibano José Lins do Rego. Francisco nasceu no Rio de Janeiro e veio trabalhar no Ministério Público de Minas em 1986. Em 15 anos atuou em promotorias do meio ambiente, patrimônio cultural e estava há 1 ano na Promotoria de Defesa do Consumidor. As investigações avançaram rápido e mostraram que o crime tinha sido cuidadosamente planejado. Assim que as imagens das ameaças sofridas pelo promotor vieram à tona, quem fazia a segurança da rede de postos de combustíveis foi imediatamente considerado suspeito. Eram todos policiais. O cenário era de alta no preço dos combustíveis e no número de assaltos a postos. Apesar de ser proibido pela corporação, muitos militares faziam bicos nos dias de folga. Eram os vigilantes preferenciais dos empresários no início do século. Luciano Fará mantinha 4 PMs empregados na época. Pela maneira e pelo modus operandi de como os tiros foram dados, pela frieza, nós levantamos a hipótese de um desses militares ter sido o autor dos tiros. Os policiais, todos eles, já foram imediatamente contactados e uma série de trabalhos de investigação foram realizados até que nós ficamos com aquele que nós tínhamos a maior dúvida a respeito da conduta dele. Coronel Severo era chefe do Estado-Maior da PM e participou da força-tarefa criada pelo governador para solucionar o crime. Ele lembra que o comando da polícia chegou a cogitar a possibilidade das 2 pessoas na moto serem militares. Mas o pai do soldado Edson Souza Nogueira de Paula, principal suspeito da execução, ajudou a força-tarefa. Ele chegou com uma Bíblia, ele tinha alguma função na igreja, ou era pastor, ou era diácono, numa igreja em Betim ou Contagem. Ele pediu então para conversar com o filho e ele nos garantiu, se fosse o filho dele ia confessar que ele teria cometido o delito. Meia hora, 40 minutos de conversa, o pai voltou e nos comunicou que o filho dele havia confessado e era ele que tinha dado os tiros e quem pilotava a moto, uma moto amarela,
era o Fará. A partir daí, a polícia chegou também ao office boy Geraldo Roberto Parreiras, que fez o levantamento da rotina do promotor e mapeou os caminhos que ele fazia. Na casa do suspeito foram encontradas anotações sobre os passos de 3 integrantes do PROCON estadual, incluindo a funcionária agredida por Fará no dia da fiscalização, Silvana Salum, braço direito de Francisco Lins. A moto usada pelos autores foi localizada em uma oficina em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com as provas, Luciano Fará, já preso, acabou confessando a participação. Foi relativamente rápida a apuração dele, a força-tarefa constituída teve um desempenho exemplar. Durante as investigações, a polícia descobriu que o promotor não foi o único a perder a vida por atravessar o caminho do empresário. 10 dias antes da morte do promotor, o entregador Anderson Carvalho foi assassinado com 16 tiros às margens da BR-040 em Contagem. Ele era suspeito de roubar R$ 390 de um dos postos de combustíveis de Luciano Fará. O militar Edson Souza teria recebido ordens do patrão para dar um fim à vida do suposto assaltante. Não é incomum que organizações criminosas que perseguem lucro, e a grande maioria persegue lucro, aliás, eu diria que talvez a totalidade, não é incomum que elas queiram de alguma forma remover do seu caminho pessoas que causem a elas algum estorvo. Na verdade, aquele não foi um fato casual praticado pelo atirador. O atirador, conforme depois nós viemos a demonstrar, ele havia praticado dias antes um outro crime também de homicídio. Com certeza, pela ousadia, né, trabalhava muito com essa certeza de impunidade, né? Rômulo Ferraz, que já ocupou o cargo de secretário estadual de Segurança Pública de Minas, era amigo pessoal do promotor, a quem chamava de Chico Lins. Os dois estudaram juntos e ingressaram no Ministério Público na mesma época. Isso foi muito dolorido para todos nós, muito difícil de superar pela família toda. Para você ter uma ideia, a mãe de quem eu sempre fui muito amigo, a mãe do Chico, Dona Glorinha, filha do escritor Zé Lins do Rego, traumatizou tanto essa morte do Chico, ela nunca veio nem visitar o túmulo, sabe? Onde lacerou a família com os filhos, né? Pela execução, o agora ex-soldado Edson Nogueira recebeu uma pena de 23 anos. O primeiro julgamento dele chegou a ser cancelado, mas um novo júri confirmou a sentença. A condenação do office boy Geraldo Parreiras foi de 18 anos de reclusão. O último a ser julgado, já em 2004, foi Luciano Fará. Ele voltou atrás na confissão e negou qualquer envolvimento com o crime, mas acabou condenado a 21 anos e 6 meses de prisão como mandante do assassinato. Em 2009, Fará e Nogueira também foram julgados pelo assassinato do rapaz que teria roubado o posto. A pena de ambos foi de 14 anos de cadeia. Em 2022, as condenações foram aumentadas para 16 anos. Em janeiro de 2010, 8 anos após a morte do promotor, o empresário conseguiu o direito de trabalhar fora do presídio. Todos os dias, ele voltava para a penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. Usou tornozeleira eletrônica até que recebeu liberdade condicional, em março de 2015. Cumpriu os últimos 9 anos da pena em casa, levando uma vida normal, e foi considerado livre em novembro do ano passado. Ficou barato para ele? Ficou, não tem dúvida, né? Isso aí gerou uma frustração muito grande, até para promotores, colegas, né, que às vezes viam o homicida até em bares, sabe? Depois que já estava progredindo. A sensação é ruim? É muito ruim, então, assim, e essa sensação é compartilhada pela própria sociedade, né? Nessa situação e outras que possam surgir com relação a questão de cumprimento da pena, né? No último dia 16 de março, Fará foi preso novamente, desta vez pelo assassinato do suposto ladrão de posto. Apesar da condenação, o empresário nunca cumpriu a pena por causa dos recursos apresentados pela defesa. Com a lei anticrime, aprovada em 2019, pessoas condenadas por júris populares a mais de 15 anos de prisão podem ser presas antes do processo ser transitado e julgado. Mas apenas 4 dias depois, ele foi solto por um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as condenações do júri popular são soberanas e as prisões imediatas constitucionais.
Mesmo que a liminar seja suspensa e Luciano volte para a cadeia, o empresário não deve ficar muito tempo atrás das grades. Como o crime foi cometido antes de 2007, ele terá que cumprir apenas 1/6 da pena, o que significa que daqui a cerca de 2 anos e meio poderá seguir para o regime semiaberto. O crime compensa. Isso não mudou de lá para cá. Isso continua acontecendo. E essa é uma das outras trincheiras em que nós temos lutado. E nós temos lutado, inclusive, contra a desinformação. Nós temos lutado contra a difusão da informação de que há entre nós um superencarceramento, o que definitivamente não é verdade. Nós temos talvez 600 mil presos no Brasil. Ok? Nós tivemos nos últimos 20 anos nada menos do que 1 milhão de homicídios. Então nós não temos recolhidos no cárcere sequer os indivíduos que nos últimos 20 anos praticaram um dos mais graves dos crimes, que é o crime de homicídio. A morte do promotor Francisco Lins do Rego mudou o Ministério Público e a forma de trabalho das forças de segurança. Todo um aparato foi criado no sentido de proteger os promotores e de integrar os serviços de inteligência e investigação no Estado e no país. Em Minas não tinha um policial militar trabalhando dentro do Ministério Público. Hoje deve ter pelo menos aí uns 70, 80, fora equipes capacitadas de policiais civis trabalhando todos em unidade, né? E isso foi feito tudo a partir desse episódio muito doloroso para nós, da execução do nosso companheiro Chico Lins. Para que nós não tivéssemos o que ocorria, que era o embate direto do promotor com o criminoso. Isso aconteceu no posto. Então hoje o Ministério Público conta com policiais militares, conta com policiais civis, para atuar junto ao Ministério Público para que essas operações de enfrentamento, de abordagem, sejam feitas por policiais que já têm mais experiência nesse tipo de trabalho. Um mês após o crime, foi fundado o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que inclusive leva o nome de Lins do Rego. O grupo une os 27 ministérios públicos do país que passaram a se ajudar nas investigações. Além disso, foram criados gabinetes de segurança e inteligência nas procuradorias. Que à medida que os promotores são ameaçados, esse órgão faz o monitoramento dessas ameaças e, quando necessário, faz escolta física de promotores. Isso no país todo, infelizmente, né, tem algumas, principalmente nessa área da execução penal, hoje em dia, tem muitos promotores no país todo que levam a vida sem muito reclusa, porque sofrem ameaça há anos, né? Houve mudanças também na PM. O fato do executor ser um soldado escancarou o problema dos bicos na corporação. Os policiais devem ser bem remunerados, porque se eles não forem bem remunerados, vai haver a necessidade deles terem um segundo emprego. E o segundo emprego cansa. Então, vários policiais tinham jornadas duplas de trabalho. Então, é preciso lembrar que naquela época foi feito um trabalho muito grande, o governo do Estado, o governo Itamar Franco, também iniciou um processo de mudança na cultura organizacional da PM, principalmente no que diz respeito aos processos de remuneração dos policiais militares. O coronel aposentado garante que o fato não manchou a imagem da PM. Em momento algum, a Polícia Militar compactuou ou tentou esconder, porque esse indivíduo, além de arranhar a imagem da corporação, ele é um risco duplo para aquele policial que está na rua. Porque ele conhece as nossas estratégias, eles conhecem as nossas, vamos dizer assim, táticas operacionais, como nós conduzimos a ocorrência. E isso o torna, na condição de marginal, muito mais perigoso para nós. E a própria força-tarefa que investigou a morte do promotor nunca foi desfeita. Deu origem ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. A gente conseguiu colocar em um mesmo prédio, em um mesmo esforço, profissionais de várias instituições como uma engrenagem. Então, nas investigações muito complexas, muito difíceis, se cada um fizer o seu papel num canto, sem conseguir reunir e realmente unir esforços, fica muito difícil ou quase impossível, né, se apurar. Então, acho que o grande diferencial do GAECO é esse, é uma união de esforços conjunta
com a coordenação do titular da ação penal. Hoje, existem 13 GAECOS em Minas. Avançou muito, a estrutura é uma estrutura muito já bem mais robusta do que era no início, muito mais profissionalizada do que era no início. E a gente tem mudado um pouco o perfil também. Não só no combate mais sistemático a essas organizações criminosas, buscando recuperação de ativos, buscando sufocação patrimonial. São todas pessoas treinadas para esse tipo de atuação, né? A gente tem muito cuidado porque a gente chama de agentes de inteligência, então eles nem fazem atividades ostensivas, eles fazem atividades de gabinete, atividades veladas, né? Eles não se expõem. Para André Ubaldino, procurador de justiça que sempre atuou no combate às organizações criminosas, desde que era agente da Polícia Federal, estamos longe de acabar com o crime organizado. Mas não resta nada a fazer, além de seguir no combate. Essa luta é grande, vai superar a minha geração, vai superar a geração que virá depois da minha, né? E quando você falava sobre a questão das nossas preocupações com a segurança, a gente sabe perfeitamente da nossa temporariedade sobre a terra e nós sabemos que nós temos que fazer o melhor para que as gerações que venham depois façam ainda melhor que nós, para que se sigam as diferentes gerações até que a gente construa esse mundo de paz a que o cidadão brasileiro tem muito direito. Nós não podemos, a um só tempo, servir à sociedade e aos nossos medos. E a minha opção já está feita há muito tempo no sentido de servir à sociedade. Ou, como dizem os mineiros do interior, medo a gente tem, mas não usa. No local onde o promotor foi assassinado, hoje existe um monumento em sua homenagem. Na placa, as palavras democracia, justiça e paz resumem bem os princípios do homem que lutou até o fim. Aos amigos só restam o exemplo e a saudade do querido Chico Lins. Todos que conviveram com ele e também todos que não o conheceram, que já entraram depois do falecimento, que são muitos, o Chico virou um herói, né? A atuação do Ministério Público de Minas Gerais até do MP brasileiro. As recordações são as melhores possíveis, carrego no coração, com certeza, pelo resto da minha existência. O nosso especial continua na internet. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e ouça um podcast com mais detalhes sobre o caso. Em uma conversa de quase 1 hora com a repórter Shirley Barroso, o coronel reformado Severo Augusto detalha os bastidores da força-tarefa montada para prender os envolvidos no caso. Na época do crime, o coronel era chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais. O programa está disponível nos principais tocadores de podcast do Brasil. Ouça o episódio e compartilhe nas redes sociais.